Amados irmãos em Cristo, Jesus nosso Senhor, vamos começar os nossos estudos bíblicos de hoje. Graças a Deus por mais um dia de vida, não é? Estudos bíblicos em famílias. Vamos falar, em primeiro lugar, nós estamos lendo, estudando os mandamentos de Deus. Já estamos no 9º. Mas vamos primeiro, que tem muita gente me perguntando qual é a religião que você está, qual é a doutrina verdadeira, qual é a igreja verdadeira. Aí eu vou mostrar pela Bíblia, que tem as provas. Aí diz aqui, não é? Vou dizer o nosso título, Estudos Bíblicos em Famílias, Maria de Luz dos Santos. A doutrina verdadeira, nós vamos encontrar em Atos 20 e 28. Uma das referências. É lá no final da Bíblia, depois do Novo Testamento. Atos 20 e 28. Eu até marquei aqui, deixa eu ver. Atos dos Apóstolos 20, 28, que fala sobre a igreja verdadeira, não é? Que muita gente, como eu também antigamente, não sabia. Vivia perdida, sem Deus no mundo, não conhecia as escrituras, não é? Aí eu não sabia. Mas eu não me interessava perguntar. Até que meu esposo, Deus colocou uma Bíblia Sagrada na mão dele, e através dele, Deus já tinha um chamado para a nossa família. Então nós fomos aceitos por Deus, não é? Para crermos no Evangelho de Cristo. 20, 28. Pronto. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Deus, né? O povo de Deus. Ele diz o seguinte: atendei por vós e por todos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos tem constituído, vos constituiu bispos. Ele está falando aqueles pastores que levam o rebanho, a igreja de Deus, que tenha muita responsabilidade para só falarem a verdade sem aumentar um tio, nenhuma vírgula. Vou começar. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele, Deus Pai, comprou com o seu próprio sangue. É um Deus triuno. Quem morreu na cruz foi o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aqui fala: o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É o próprio Jesus Cristo. O nome de Deus hoje, na hora daquela morte de Jesus na cruz, o nome de Jesus, quando ele disse, o Pai disse assim, quando Maria estava recebendo o recado do anjo, aí Deus disse ao anjo, diga que coloque o nome do menino, Jesus, o Senhor, o Salvador, que significa o Cristo de Deus, não é? O Salvador. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Por isso que Jesus dizia, quem vê o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Amém, Senhor Jesus.
Vamos agora continuarmos. Nós vamos sempre procurando nas referências, que é muito importante. Quando as pessoas nos perguntam, por exemplo, nós termos a prova. Então, a doutrina verdadeira, nós encontramos uma das referências em Atos dos Apóstolos 20 e 28. A Bíblia Sagrada, agora, leitura, vamos ler pela Escritura Sagrada, Efésios 4, de 1 a 6, que nos explica a forma da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja formada, não é? As pessoas em comunhão com o mesmo Senhor, aqui explica tudo. Nós vamos ler Efésios 4, de 1 a 6. Peço que os irmãos e as irmãs, com paciência, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios 4, de 1 a 6. Eu marquei Efésios 4, de 1 a 6. Nós vamos ler a unidade da fé. Então Paulo diz, a unidade é a igreja unida na mesma fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, que foi quem nos comprou com o sangue dele. Se entregou, deu sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos santificou. Espiritualmente, que nós nem tínhamos espírito vivo, era espiritualmente mortos para Deus. Para o mundo de horror, estávamos vivos, mas para Deus, o nosso Santo Pai Celeste, nós estávamos mortos. Precisou Jesus vir dar a vida dele por nós, nos lavar no sangue dele e nos regenerar. Nos adotou para Deus Pai e nos entregou a Deus depois da morte dele, do sepultamento, da ressurreição. Nos entregou, Pai, eis aqui a mim os filhos que tu me destes, limpos, branquinhos como a neve, meus amados irmãos. Não aceitem mais dizer somos pecadores. Nós fomos pecadores, ficou para trás. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor, a igreja de Cristo. Olhe, a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo estava tão ligado a Jesus que não deixava ele por nada nesse mundo. Deu a vida dele para defender o nome de Jesus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Meus irmãos, não fomos nós que decidimos, por conta própria, aceitarmos a Jesus como nosso Senhor. Nós nem tínhamos Deus no mundo. Vivíamos adorando o diabo e seus demônios, os ídolos e as imagens mortas. Não sabíamos de nada sobre Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nos revelou, através de Jesus, que hoje nós somos a igreja de Jesus. Olhe, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor Jesus Cristo, que andeis de modo digno da vocação. Essa vocação que nós temos, esse gosto, essa paciência, essa coragem de falarmos a verdade, defendermos o nome de Jesus. Olhe, digno da vocação a que fostes chamados. Pronto. A igreja verdadeira é essa que crê que nós fomos chamados por Deus para crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Com toda a humildade, não querendo nos engrandecer, mas darmos o nosso testemunho, que nós somos diferentes. Jesus nos fez diferentes. Nós deixamos as vaidades do mundo
E hoje nós estamos espiritualmente santificados, justificados em Cristo. Nós temos falhas, que é natural do ser humano. Entra dia e sai dia, e nós temos tribulações, nós temos nervoso, não é? Às vezes ficamos tristes por causa de algum problema, mas é natural do ser humano. Deus não leva isso a sério como os pecados de antes, não. São somente falhas, meus irmãos. Não digamos que somos pecadores, porque Jesus não vem buscar pecadores. Ele vem buscar os justificados nele. Com humildade e mansidão. O que é humildade? É nós não querermos ser mais do que o nosso próximo, nem que ele esteja errado. Nós temos a obrigação, por amor, a ensiná-lo o caminho de Jesus, que está aqui na Bíblia Sagrada. E mansidão, não obrigando. Se ele não quiser, a gente deixa de lado. A nossa obrigação nós fizemos. Deus está vendo. Mas se ele não quiser, dê as costas e mandar a gente parar, pronto, nós paramos. Com longanimidade, com paciência, suportando-vos nós, uns aos outros, em amor. Olhe como o amor é importante. O amor é tão falado aqui na Bíblia. Eu acho que é uma das coisas mais faladas na Bíblia, é o amor. Olhe, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo, do qual nós somos o templo aqui na terra. Jesus prometeu aos discípulos dele. Hoje nós somos os representantes dos discípulos de Cristo. Nós fazemos o que os apóstolos faziam, levar a palavra de Deus a todos os que tiverem ouvidos para ouvir, sem distinção de religiosidade, de diferença nenhuma. Todos são iguais. Deus é quem destaca, mas nós não podemos destacar. Aquele sim, aquele não. E somos nós para julgar, não é? Uns aos outros em amor, esforçando-vos. E, meus irmãos, nós temos que nos esforçar, porque o mundo jaz no maligno e vem muitos perseguidores falando, não, isso daí eu não quero ver, eu já estou na minha lei e não quero saber de outra. A gente diz, olha, mas você aprendeu aonde? Minha mãe me ensinou, coitada da mãe, nem sabia ler a Bíblia e nem se usava antigamente, não é? Pelo menos no meu tempo. Então, só se conhece a Bíblia estudando, e lendo e ouvindo. É ouvindo que se aprende. Olhe, é muito importante nós sabermos em qual igreja nós estamos, não é? A igreja, eu quero dizer, o corpo de Cristo, que formado por nós, o ser humano que crê em Jesus com sinceridade, sem botar ídolos, nem imagem de escultura, sem botar o dinheiro, nada no lugar. É Deus em primeiro lugar. E pronto, e o nome dele é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade, a união do Espírito Santo no vínculo da paz. A igreja de Jesus, ela tem que ser pacífica. Tem que ter paz entre os irmãos e entre todo mundo, não é? Quando nos encontra, basta nós abrirmos um sorriso, ele sorri também, e às vezes até nos abraçam, não é? E nós o cumprimentamos, e essa pessoa fica tão feliz. Já chegaram a me dizer, olha, quando a senhora estava falando comigo, eu vi na minha frente um anjo. Meu Deus, eu disse, amém, minha filha. Eu creio que Deus é poderoso. Ele mostra pela Bíblia Sagrada o que Ele quer nos dizer.
Eu acredito. Olhe, há somente um corpo, que significa há somente uma igreja. Religião, religiosidade, tem muitas denominações, tem muitas placas de igreja. Mas o apóstolo Paulo não está se referindo a isso. Ele está se referindo à união da igreja formada corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, a parte principal, onde tem a memória. E nós formamos o restante dos membros do corpo de Cristo. Então, por isso que nós não podemos andar com outra pessoa que não tem a mesma união, nós não podemos nos unir. O Espírito Santo de Deus não se une com quem é idólatra. Ele não entra em templo de ídolos. A mesma coisa nós devemos fazer. Olhe, preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. O que é vínculo? União íntima, como de mãe e pai com filho, não é? Agora escute, há somente um corpo, há somente uma igreja verdadeira, aquela onde Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só diz que Jesus Cristo é o Senhor pelo Espírito Santo de Deus que está no nosso espírito. E quem diz que Jesus ainda hoje está preso numa cruz, ensanguentado, dilacerado, com aquela coroa de espinho, num caixão, é mentira. Jesus nunca foi fotografado. Ele passou por tudo aquilo por nossa causa. Mas ele foi sepultado e ele ressuscitou para a derrota do diabo e glória de Deus Pai. Amém, meu Deus, amém. Sim, vamos continuar. Nós já estamos no 3º versículo. Não, agora é no 4º. Há somente um corpo. Corpo significa igreja. E um Espírito Santo. Viu? Tem gente que diz, vem, vem, vem Espírito Santo. Não é assim que se chama. A pessoa crê. Crê no Senhor Jesus e te salvarás tu e tua casa. Precisa saber como é que se crê, precisa ler a Escritura, ouvir, que é ouvindo que se aprende. Olhe, há somente um corpo, uma só igreja e um só Espírito Santo. Quem se fizer de Espírito Santo, imitando a qualquer coisa que o Espírito Santo não fez, ou falando que o Espírito Santo não falou, ou fazendo qualquer pantinho na igreja. Isso tudo é mentira. O Espírito Santo veio para nos proteger, nos dar o discernimento entre o que é bom, o que é de Deus e o que é do maligno, para nós ficarmos abraçarmos as coisas de Deus e nos afastarmos do maligno, que escraviza o mundo, que jaz no maligno. Olhe, há somente um corpo e um Espírito Santo, como também fostes chamados. Não fomos nós que decidimos, eu vou aceitar Jesus, hoje eu decidi. Não, você decidiu porque Deus lhe mostrou a verdade. De alguma forma você deve ter ouvido, e Deus ficou aqui, olha, martelando, vai, é hoje teu dia, ou é amanhã, ou é depois, Deus é que sabe. Mas você fica, a mente cheia da verdade de Deus, você tem que sair da mentira. Olhe, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Porque de uma vez que Deus nos chamou, Ele também nos preparou. O que é vocação? Por exemplo, a pessoa tem vocação para um trabalho, faz aquele trabalho perfeito. Então Deus nos chamou com uma vocação divina para servi-lo, não é? Com amor, fé, esperança e amor. Há somente uma vocação, há somente um só Senhor. Que Senhor é esse? Jesus Cristo. Não existe outro. Nós vamos depois ler nas referências.
um só Senhor, uma só fé. A fé verdadeira é a fé em Jesus, nosso Senhor. Se quem diz que Jesus está ainda hoje crucificado, pendurado numa cruz, que nem eu ouvi o anticristo de Roma, o Papa, dizendo por meio da internet, num vídeo lá no... Como é que chama, meu Deus? Esqueci agora que tem aquela programação. Eu ouvi ele dizendo, o Jesus da cruz, com maior nojo, é a prova da derrota de Deus. Jesus da cruz, ele estava levando nossa velha pessoa pecadora nele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Cristo. Quando ele ressuscitou, derrotou Satanás e seus demônios. Por isso que ele ainda hoje é furioso com Deus e vai tomar vingança ainda dos servos de Jesus, daqueles que defendem o nome de Jesus, vai perseguir a igreja de Cristo. Olhe, como também fostes chamados por Deus numa só esperança. Esperança de quê? De que nós vamos subir com Cristo, ele vem com os anjos do seu poder, cantando naquela alegria lá no céu, vai tomar conta do espaço, e os anjos tocando trombeta, e ao som da trombeta de Deus, que Jesus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, chama-se Jesus Cristo. Sim, lá em peraí, Coríntios 1, não, primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: ninguém que fala que Jesus é o Senhor, ninguém fala que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém que fala que Jesus é anátema, maldito é aquele que estava pendurado na cruz, mas Deus tirou ele de lá. Ele foi sepultado e ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. Vai voltar por quê? Porque ele está vivo. É a prova. Então ele diz assim na palavra de Deus, em 1 aos Coríntios 12, capítulo de 1 a 3. Diz assim: e ninguém que fala que Jesus é anátema é maldito. Se está lá na cruz, não foi nem sepultado, não ressuscitou. Então fala pelo diabo, não fala pelo Espírito Santo de Deus. Quem disser que Jesus ainda está na cruz, tem o Papa de Roma, o anticristo, ensina, como ensinou a mim também, os vigários, né, que são submetidos a ele, ensinou. Minha mãe ensinou a nós lá em casa, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Mentira! Que não se pede pelo nome da cruz, se pede pelo nome de Jesus. E não é usando a cruz, sinal nem nada. É só o nome, pela fé, o nome de Jesus. A cruz, olha, maldito diz em Gálatas 3,13, diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como é que pode Jesus ser, agora que me lembrei, deixa eu acertar aqui, eu estava falando sem o fone, não me lembrei. Vou dar pausa aqui um instante.